Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola importantíssimo sobre conscientização e ação política. Na última pesquisa Datafolha, o Lula aparece com 41% dos votos já no primeiro turno e o Bolsonaro tem 54% de rejeição. Ou seja, se a eleição fosse hoje, praticamente 6 em cada 10 pessoas não votariam no atual presidente da República em nenhuma hipótese. Já no caso do Lula, o nosso ex-presidente, ex-condenado e ex-criminoso, a rejeição cai para 36%. Então, sem querer soar pretensioso, eu sei exatamente o que você está pensando. Considerando aí os erros grosseiros dos institutos de pesquisa em 2018 e levando em conta que o Grupo Folha está quase desistindo do jornalismo profissional para se dedicar à militância política, esses números provavelmente estão incorretos. Essa é uma crítica muito pertinente e legítima. Eu também acho o Datafolha tão confiável quanto a honestidade do Lula. Mas eu garanto para você que esses números representam sim um risco concreto à democracia brasileira e precisam ser amplamente divulgados, até como uma forma de alerta do que está por vir. Nós vamos analisar esses dados juntos, à luz de um fenômeno sociológico de comportamento das massas, mas antes eu peço que você faça duas coisas para espalhar esse aviso. A primeira é bem simples: compartilhe esse vídeo. Compartilhe no YouTube, no Instagram ou no Facebook e mande o link do vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. E a segunda coisa, marque nos comentários pessoas queridas que sejam engajadas em política nas redes sociais. E por que isso? Porque o mecanismo dessas plataformas digitais cria para nós a sensação, a falsa sensação, de que a maioria das pessoas pensa como a gente. E não é bem assim. O Brasil é um país continental de múltiplas realidades e em alguns desses contextos a candidatura do Lula está ganhando muita atração. Até porque, infelizmente, existem forças poderosas trabalhando para trazer o Brasil de volta para aquele mesmo buraco do qual nós já escapamos em 2016. Por isso eu faço questão de repisar. Compartilhe o vídeo e marque nos comentários seus conhecidos mais engajados politicamente. Vale a pena eles ouvirem o que eu tenho para falar. Vamos aqui fazer um exercício de imaginação e supor que a margem de erro do Datafolha não seja de 2%, mas de 20%, 10 vezes mais. E vamos usar essa margem de erro fictícia para prejudicar o candidato Lula e para beneficiar o segundo colocado ao máximo. Então, o primeiro turno ficaria assim: Lula, 32%, Bolsonaro, 27%. E no segundo turno, Lula, 44% contra 38% do Bolsonaro. Ou seja, mesmo forçando bastante a barra e aumentando em 10 vezes a margem de erro da pesquisa, o petista ainda continua sendo o favorito isolado em qualquer cenário. E para aqueles que apostam numa terceira opção eleitoralmente viável, o Datafolha também foi uma decepção. Lula ganha de todos os candidatos pesquisados com uma diferença igual ou maior. Portanto, tirar Bolsonaro do segundo turno não impactaria em nada o sucesso do Lula. Eu vou repetir. Segundo o Datafolha, tirar Bolsonaro do segundo turno não diminuiria em nada as chances de sucesso do Lula. Mas o que causa mais estranheza é que a rejeição ao Lula esteja tão pequena. Apenas 36% dos entrevistados não votariam nele de jeito nenhum. E vamos combinar que para um político que o imaginário coletivo reputa como um ladrão, esse é um resultado excepcional. E essa baixa rejeição explicaria em grande medida os extraordinários resultados do Lula no Datafolha. Mas será que isso faz sentido? Quem acompanha o noticiário sabe que o Lula está escondidinho no seu covil enquanto terceiriza suas brigas para gente como Felipe Neto, João Amoedo, Renan Calheiros e MBL, que fazem aquele trabalho mais pesado de desgastar a imagem do presidente no debate público em antecipação à eleição de 2022. Logo, é muito estranho que a rejeição ao Lula tenha caído tanto, sendo que ele passou a maior parte do tempo de bico calado e sequer foi absolvido pela justiça das suas múltiplas condenações. Por sorte, para ilustrar estatisticamente essas prováveis distorções nos resultados do Datafolha, nós temos a pesquisa exclusiva encomendada pela revista Veja, ao Instituto Paraná Pesquisas, publicada uma semana antes. Trata-se de uma pesquisa com a mesma margem de erro, o mesmo nível de confiança e que também entrevistou mais de 2.000 pessoas, mais de 2.000 eleitores espalhados pelo Brasil. Mas os resultados vieram muito diferentes em relação àqueles do Datafolha. Segundo o Paraná Pesquisas, é Bolsonaro que lidera nos 2 turnos, ainda que dentro da margem de erro. 32% no primeiro turno, contra 29% do Lula,
e 42% no segundo turno contra 39% do Lula. E a rejeição aos dois candidatos é praticamente idêntica, é pau a pau, o que faz sentido num ambiente político tão polarizado como o nosso. 47% das pessoas não votariam em Lula de jeito nenhum, no meu caso, e 48% não votariam no Bolsonaro. Comparando esses números, fica claro que o resultado do Datafolha está meio descolado da realidade dos fatos. Mas então, por que nós precisamos levar essa duvidosa pesquisa a sério? Simples, porque mentiras têm força. E mentiras podem se transformar em verdade na medida que elas influenciam o comportamento das pessoas. Em algum outro vídeo, não estou me lembrando qual, nós já falamos en passant sobre um conceito importante da sociologia e da comunicação de massa, que é a self-fulfilling prophecy, ou profecia autorrealizável. O criador dessa expressão é um sociólogo americano que formulou a sua teoria quando ele estava estudando o fenômeno da falência dos bancos na crise de 29, inclusive de instituições sólidas que tinham uma exposição menor ao risco especulativo. Só que, se um boato mentiroso, sobre a saúde financeira de um banco começa a circular entre os seus clientes, qual que é a tendência natural dessas pessoas? É sacar todo o seu dinheiro do banco, o que acaba de fato quebrando a instituição. E o mentiroso que espalhou o boato falso ainda ganha o crédito por ter acertado a sua previsão. Então, vocês querem um exemplo brasileiro recente que vocês testemunharam aqui no nosso canal? Lembra quando a oposição histérica, o jornalismo militante e os especuladores profissionais afirmaram com convicção absoluta que haveria interferência política nos preços da Petrobras? Então, vamos lá. Vejam aqui essas manchetes idênticas do Grupo Folha e do Grupo Globo no dia 20 de fevereiro de 2021, um sábado, quando o mercado de ações está fechado. Petrobras perderá 100 bilhões de reais em valor de mercado com intervenção, dizem banqueiros e gestores. Só um detalhe, todos esses banqueiros e gestores, supostamente ouvidos pela Folha de São Paulo, falaram sob anonimato, o que é muito atípico quando se trata da análise técnica de um especialista. Mas enfim, passa o fim de semana e qual a manchete da segunda-feira, dia 22 de fevereiro? Petrobras perde 102 bilhões de reais em valor de mercado após a intervenção de Bolsonaro. Ações caíram mais 21% nessa segunda, levando a uma perda de 74 bilhões. Sexta, a estatal já havia perdido outros 28 bilhões. Vocês perceberam como essa última notícia confirmou a previsão especulativa da notícia anterior e ainda deu sentido à narrativa? E vocês repararam que as perdas da segunda-feira, impulsionadas por um noticiário irresponsável e sensacionalista, foram muito maiores que as perdas da sexta-feira? Esse derretimento no valor das ações teve como causa principal a veiculação de notícias sugerindo que, com a troca da direção, haveria interferência política nos preços da Petrobras. E com toda tranquilidade, eu reputo essas notícias como fake news, porque o presidente da República sempre negou essa possibilidade e até hoje, com 2 anos e meio de governo, manteve a sua palavra. Mas diante daquele cenário de caos no mercado, enquanto a grande imprensa embarcava na narrativa da intervenção nos preços, eu falei o seguinte para vocês ao vivo e em rede nacional. O fato é que se não tiver interferência nos preços da Petrobras, como prometido repetidamente pelo presidente da República, e se o general Lula Silva realizar uma boa gestão, como sugere a sua biografia e as suas referências, o mercado vai oscilar de volta e a empresa vai recuperar o valor perdido nos últimos 2 dias, como já aconteceu em outros momentos de especulação na Bolsa, muitas vezes por causa de histeria, de comportamento de manada, de manipulação de posição e de desinformação. Essas coisas, infelizmente, fazem parte da realidade do mercado. Bom, como eu acredito em cada sílaba do que eu falo, eu julguei que a postura mais coerente era investir na Petrobras. Tanto que o título do vídeo aqui no canal é Comprei ações da Petrobras hoje. Assistam que vale a pena. E só para vocês terem uma ideia, naquele dia eu adquiri ações ao preço unitário de R$ 21. E atualmente elas estão na casa aí dos R$ 26, mais de 20% de valorização em menos de 3 meses. Ou seja, uma análise objetiva dos fatos, sem paixões políticas, me permitiu entender que grande parte da desvalorização nos papéis da Petrobras era consequência direta de uma profecia autorrealizável, uma definição falsa da situação que suscita um novo comportamento e assim faz com que a concepção originalmente falsa se torne verdadeira. Só que existe uma diferença fundamental entre a Bolsa de Valores e as eleições nacionais.
Em poucos meses, o mercado de ações é capaz de corrigir as suas distorções, os seus erros de precificação. Mas quando se trata de escolher o presidente da República, as consequências do nosso voto duram até 4 anos. Ou seja, na corrida eleitoral, a profecia autorrealizável é muito mais perigosa. E é isso que provavelmente está por trás desses números do Datafolha. Ao criar uma realidade fictícia na qual Lula é imbatível em qualquer cenário, o Grupo Folha influencia o resultado da eleição a favor do candidato petista e faz isso de 3 formas. Primeira, quanto melhor o Lula aparecer nas pesquisas, mais alianças políticas, sejam elas regionais ou nacionais, ele consegue forjar. Segunda, quanto maior for a sua base partidária de apoio, maior a quantidade de verbas públicas dos fundos partidário e eleitoral dedicados a promover o seu nome e maior vai ser o seu tempo de TV na propaganda eleitoral. E terceira, quanto maior a aparência de sucesso da campanha petista nas pesquisas de opinião, mais pessoas tendem a aderir à sua candidatura. Fora que os eleitores que rejeitam o Lula, eles podem se sentir desestimulados a votar pela falsa sensação de que a batalha está perdida ou alguma coisa do tipo. Por isso, minha mensagem para vocês é a seguinte: o mais importante não é se essa pesquisa é falsa ou verdadeira. O que realmente importa é a capacidade do Datafolha de influenciar eleitores e agentes políticos e assim alterar o resultado das eleições em 2022. O Grupo Folha acaba de passar um recado muito claro para a maioria da sociedade brasileira, que é avessa à roubalheira do lulopetismo. A elite da imprensa já escolheu o seu candidato. A elite da imprensa fará de tudo para garantir a volta desse projeto de poder, que costumava pagar muito bem a quem o servia. Por isso, ao invés de menosprezar o Datafolha ou de ignorar as fake news do jornalismo militante, o melhor a fazer é denunciar nas redes a informação manipulada e, principalmente, persuadir as pessoas do seu convívio, do nosso convívio, a não embarcarem na candidatura demagógica do Lula. Então, faça isso na sua família, faça isso no seu trabalho e faça isso entre os seus amigos, mas sempre de forma tolerante e educada, até porque a agressividade é sinal de desespero e só afasta as pessoas. E se o que eu falei aqui faz sentido para você, por favor, compartilhe esse vídeo, envie o link para os seus amigos nos grupos de WhatsApp e marque nos comentários uma pessoa politicamente engajada nas redes sociais. Vamos ficar atento a essas profecias autorrealizáveis, mas sem perder as esperanças no Brasil. Eu também aproveito essa oportunidade para registrar os meus pêsames pela morte precoce do prefeito da minha cidade, Bruno Covas, que lutou de forma muito digna contra uma enorme adversidade. Então, meus sentimentos aos familiares. Um abraço a todos e fiquem com Deus.